Mais uma vez eu estou tendo a honra de participar deste congresso incrível da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa. Estamos na terceira edição e de fato é muito gratificante, é uma felicidade enorme ver o quanto esse congresso, quanto esse compartilhamento de informações se disseminou de uma forma tão linda e tão grande por todo o mundo. Hoje nós vamos falar sobre estilo de vida e a terapia neural transforma qualquer estilo de vida. Vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Você pode estar pensando, nossa, será mesmo que a terapia neural é capaz de mudar qualquer estilo de vida? Vamos lá. A gente tem aqui os maiores pilares do estilo de vida e da qualidade de vida. E o que é o estilo de vida ideal? Em primeiro lugar, é importante você saber que é aquele estilo de vida que dentro do seu propósito de vida, que é um conceito muito individual, vai muito de cada pessoa, vai trazer uma saúde de fato, saúde real e bem-estar físico, energético, dentro de todas as capacidades que um ser humano pode experimentar, ok? E a gente tem já esses padrões, né, bem estabelecidos. Essa inclusive esse foi um diagrama que eu peguei na internet para mostrar a vocês que já é uma concepção até bem estilizada, né, do que é bem-estar e qualidade de vida diante de um estilo de vida saudável. A gente tem inclusive percepções já até essa pirâmide é até patenteada, né? Mas também consiste basicamente em nos mostrar aquilo que nós já sabemos e já vemos, que a gente tem que ter a questão do movimento, que é a atividade física, a gente tem a questão do olhar sobre a vida, né, sobre o propósito, a alimentação principalmente, os nossos relacionamentos, pertencimento, comunidade, por aí vai. Então, o que a gente vai falar basicamente sobre a terapia neural transformando qualquer estilo de vida? Parece pretensioso, como eu falei para vocês anteriormente, mas eu vou explicar muito bem do porquê que sim, ela transforma qualquer estilo de vida. E o que a gente tem é que a terapia neural, na verdade a maioria dos terapeutas neurais, não são todos, a maioria trabalha com essa terapia apenas para sanar dor e doenças, né, ou problemas de saúde e ponto final. A diferença é que quando a gente associa a terapia neural a outras expertises, né? Ou seja, outras técnicas, outras orientações dentro da medicina integrativa, a gente consegue realizar uma neuromodulação geral, potencializando assim esse espectro de ação muito consideravelmente, atingindo tanto direta como indiretamente o quê? A psique. E o que mais? O nosso sistema imunológico, o nosso sistema endócrino, que mais? O nosso sistema muscular, esquelético e orgânico, ou seja, tanto do neurovegetativo quanto o esquelético mesmo, propriamente dito, os tecidos em geral, e o crosstalking celular, que é a comunicação entre as células, de qualquer tipo, comunicação de qualquer forma, tanto bioquimicamente, como biofotonicamente e mecanicamente e de outras formas, como eu estava falando aqui anteriormente. Ou seja, é importante que a gente tenha consciência, não só como terapeuta neural, mas também como paciente, que esse tipo de modificação, de transformação, ele até ocorre independentemente da vontade do paciente. A questão é, quando esse padrão não se repete mais, a gente tem aí uma cura definitiva, uma transformação definitiva. E para que esses padrões não se repitam mais, é necessário uma condição sine qua non, que é
a autorresponsabilidade desse paciente. Ou seja, existe uma grande possibilidade, vocês que são da medicina integrativa, profissionais, com certeza já se depararam com essa situação, que é o paciente muitas vezes querer melhorar da dor, mas não querer se curar da doença. Isso é algo muito mais comum do que a gente imagina. E quando ele não quer a cura, ele realmente não assume a autorresponsabilidade. E para que a gente tenha aí uma transformação de fato, né, de qualquer estilo de vida, a gente precisa dessa condição obrigatória que é a autorresponsabilidade. Porque assim, de fato, a gente vai ter curas e transformações definitivas e dessa forma a terapia neural não será de fato mais uma terapia. E continuando, é assim, né, com essa sinergia muito honesta entre profissional e paciente, a gente vai ter sim a mudança de qualquer estilo de vida e eu vou te mostrar o porquê. Aqui é mais um desse diagrama que nos mostra as condições que hoje já são extremamente muito bem não só faladas, como trabalhadas para que se alcance uma qualidade de vida ideal. E eu vou mostrar para vocês que, a não ser, obviamente, né, que o paciente já viva uma condição ideal, que já tem o seu estilo de vida ideal, ele mesmo assim, ele pode potencializar e melhorar aquilo que já é muito bom. Ou seja, agora vamos ver como funciona? Esse é o meu baguá da qualidade e do estilo de vida Smart TN. O que é isso? O baguá vocês com certeza já conhecem. O pentagrama do bem-estar vocês já conhecem. A pirâmide do bem-estar dos 9 bem-estares você já conhece. Agora eu uso o octógono do bem-estar, que é o baguá. Esse trabalho, isso aqui foi um trabalho que eu fiz, tá? Então, esse baguá especificamente, com todos esses dados, vocês não vão encontrar em qualquer lugar na internet, na verdade não vão encontrar, porque foi um trabalho que eu realizei para montar essa visão da Smart TN, que é o meu método de terapia neural. Como eu expliquei antes, é um método que consiste justamente na terapia neural como base, porém com o auxílio, a implementação de muitas expertises, nem tantas, mas muitas expertises que dão resultados imediatos e duradouros. Vou explicar melhor um pouco mais à frente. Então, esse foi o baguá que eu montei, como vocês já devem saber. O baguá, ele consiste numa verificação da medicina tradicional chinesa, mediante o torus, o sopro da vida, né, o que movimenta a vida. E também já era visto há milênios que essas condições, né, que a gente vê aqui, o sucesso, prosperidade, relacionamento, criatividade, amigos, trabalho, espiritualidade, família e saúde, que é o centro, são as condições primordiais para que se alcance um bem-estar físico, né, social e mental. Vamos à leitura do baguá para vocês entenderem o raciocínio. Vou fazer uma leitura rápida agora e depois a gente vai detalhar um pouquinho como é que a terapia neural consegue interferir nessas coisas do estilo de vida das pessoas. Vamos lá. Começando pelo topo, que é o sucesso, a gente vai ter o elemento fogo, coração, movimento, agitação, calor. E a gente tem a questão do propósito, é o que te move. A descoberta ou saber simplesmente qual é o seu propósito justamente é o que te movimenta mais facilmente em relação a algo. E a gente vai ver depois o alinhamento, a importância desse alinhamento com o trabalho. Então aqui a gente vai ter não só propósito, mas gerenciamento do estresse, né, que é muitas vezes aquilo que faz com que a gente crie fogo, né, desenvolva aquele yang mais forte. Não só gerenciamento do estresse, mas a atividade física, como é que você se movimenta, que é importante a gente se movimentar. Claro, o corpo foi feito para o movimento, ele não pode ficar parado em momento algum. E, claro, a autoimagem, como você se vê de verdade dentro do contexto social, dentro de uma função. A gente vai partir também para o relacionamento. O relacionamento no quesito união, formação de unidade, casamento, família, a receptividade
da pessoa, do seu paciente, no caso. Aqui na criatividade, na área da criatividade, a gente vai ter talento. E talento, criatividade para passar, ultrapassar, resolver desafios, os grandes desafios da vida. A vida é feita de desafios e a diferença está em como você resolve esses desafios. A gente vai ter os valores pessoais e tudo isso é conectado a futuro. A criatividade é aquilo que te leva muito mais tranquilamente, muito mais de forma mais emocionada para um futuro ideal. As pessoas que não têm criatividade têm dificuldade de lidar com essa questão de futuro. A gente vai ter a questão dos amigos. Essa área dos amigos ela está muito relacionada à harmonia, né? Ou seja, a sua capacidade de fazer networking, de se relacionar muito bem, a sua capacidade de ter lazer, né? De entender que em determinados momentos você precisa repousar, é um direito seu, viagens. E o trabalho, como eu falei, o trabalho, quando ele está alinhado ao propósito, tudo flui muito melhor, tudo flui mais rápido, mais facilmente. E aí a gente tem não só a questão da carreira, né? A gente tem a questão da honra, da missão, das oportunidades que você consegue reconhecer e agarrar, a liberdade, principalmente a sua liberdade como profissional de poder escolher a carreira mediante o seu propósito. Isso também dá liberdade, gera ainda mais liberdade. Energia de cura também está aqui dentro. A gente vai ter sabedoria. A sabedoria está justamente na área da espiritualidade, que não tem absolutamente nada a ver com religião. Espiritualidade e sabedoria vem de conexão, vem de acesso a tudo que é natural, ao seu próprio organismo. É justamente o autoconhecimento que gera cada vez mais sabedoria. Quando a gente promove, quando a gente desenvolve um autoconhecimento, a gente consegue beber muito mais da fonte, a gente consegue se conectar mais à sabedoria mesmo. Então esse é um processo extremamente importante dentro do Bagua, do estilo de vida e da manutenção, da descoberta do que é realmente saúde. Base da vida, família. Então a gente vai ter aqui no sentido de comunidade, no sentido de novos recomeços, a resiliência está aí também, e a relação dessa pessoa com o passado dela, com a família, com a base familiar dela também. E para finalizar, a gente tem a riqueza, que não é só a geração de riqueza, criação de riqueza, mas também gerenciamento dessas riquezas, que está na área da prosperidade. A gente vai ver tudo com um pouquinho mais de detalhe, como que a terapia neural pode interferir nessas áreas todas a ponto de transformar a qualidade de vida de alguém. Será que é possível? Agora, desculpa, não era a última. A última é justamente o que a gente alcança a partir disso tudo ou por onde a gente começa para alcançar isso tudo. É o que fecha e encerra o ciclo, que é o quê? A saúde plena, tanto física quanto energética, gerando bem-estar físico, psicossocial. A gente vai ter aqui justamente onde a gente atua primeiramente, que são as prioridades, entender quais são as prioridades, mexer, né? Atuar diretamente na alimentação, na nutrição, de onde a gente capta a energia, fazer uma limpeza generalizada daquele organismo, daquele terreno biológico, o aquário, como vocês quiserem falar, e justamente também se tornando uma unidade. E aqui a pessoa entende que ela é um conjunto de áreas que na vida precisam ter a atenção dela. Ela não pode negligenciar nenhuma dessas áreas, caso contrário, ela vai estar arriscando esse estilo de vida favorável, esse estilo de vida perfeito para que a gente tenha uma saúde plena e um bem-estar social, psíquico e econômico e tudo. Então, como é que a gente vai trabalhar nisso daí, né? A gente usa neurologicamente todos os sentidos. Ou seja, a gente basicamente se fala muito em 5 sentidos, eu já falo em 6 ou até mais, porque hoje a gente já vê que não existem limites. Então a gente vai usar não só os 5 sentidos mais conhecidos, né? Visão, olfato, audição, paladar, tato, como a conexão, que seria o sexto, o sexto sentido, e outros sentidos que a gente ainda não tem necessariamente muita intimidade, ou na verdade até tem, mas não tem definições
para estes outros sentidos. A gente também vai trabalhar não só com a questão, a gente sabe que não existem áreas tão específicas engessadas no nosso cérebro capazes de resolver, de promover determinada sensação ou memória e etc. Na verdade, é tudo uma conexão. Muitas percepções mínimas são depositadas em algumas áreas e, na verdade, uma memória necessita de várias áreas onde elas estão registradas no nosso cérebro, e não só no nosso cérebro, nos próprios gânglios também espalhados pelo nosso corpo, nos nervos e por aí vai. Então, mas a gente utiliza muito isso para trabalhar determinados bloqueios. Então, é tudo muito importante vocês entenderem, e agora eu vou explicar o porquê. O que é Smart TN, que eu falei anteriormente? A Smart TN é justamente uma metodologia que eu desenvolvi a partir do início do meu trabalho com a medicina integrativa, apesar de eu ser formada há quase 17 anos, como cirurgiã dentista, eu me desenvolvi na medicina integrativa há aproximadamente 10, 11 anos. E conforme eu fui me desenvolvendo, nesse meio do caminho, eu já trabalhava com acupuntura, com um pouco de quântica, reiki, essas coisas, quando me deparei com a terapia neural e entendi que a terapia neural era uma base fundamental para que muitas outras técnicas e expertises pudessem ter um funcionamento real, mais palpável, mais rápido, mais definitivo. E nisso eu fui criando não só, justamente por uma necessidade de atuação mais rápida, né, em clínica, em consultório, eu fui desenvolvendo um método. E quando eu me deparei com resultados extremamente satisfatórios, rápidos e definitivos, eu comecei a sistematizar esse método para poder replicá-lo, porque também já de 6 anos para cá eu já me tornei professora e já treinava meus alunos para serem terapeutas integrativos. E com a Smart TN, o que eu criei? Eu criei um método que é específico, a gente torna as consultas, né, e as queixas, o trabalho específico, a gente torna ele mensurável, ou seja, ele tem que ser mensurável, o paciente tem que saber me dizer qual é o nível de incômodo, o nível de dor, o nível de, enfim, eu tenho que ter essa ideia para poder trabalhar em cima disso. Ele tem que ser atingível, ou seja, é algo que eu sei que eu vou conseguir resolver. Eu sei que eu vou conseguir ajudar o meu paciente a resolver, como eu sempre falo. Nós somos os responsáveis pela lanterna. A gente entrega a lanterna na mão do paciente e, se ele quiser, ele vai utilizá-la muito bem com a nossa orientação. É a autorresponsabilidade, ok? Então, esse já é um papo que a gente tem na primeira consulta. Tem que ser relevante, ou seja, por conta dessa mensurabilidade, a resolução é muito relevante para o paciente. Então, é aquilo que ele vai falar assim, uau, eu melhorei. Você nunca mais tive nada, porque é relevante, diferente de você querer tratar diversas coisas que não são tão relevantes para chegar em algo que é relevante. Então, na verdade, a gente torna tudo muito específico, porque tem que ser relevante no final. E temporal, time-based, ou seja, a gente trabalha em cima de tempos curtos, tempos rápidos, justamente porque é assim que a gente define sucesso de tratamento, resultado muito bem alcançado, e sempre vai ter a satisfação inquestionável do paciente. Então, essa é a Smart TN, e por isso que vocês vão ver que pode ser bem diferente da terapia neural que de repente vocês conheçam, porque ela é um compilado de tudo que eu vivi, de tudo que eu estudei, de tudo que eu desenvolvi até hoje, em 11 anos de medicina integrativa, fora os 17 de medicina dentária, cirurgia odontológica, e nisso eu fui justamente desenvolvendo uma integralidade, né, não só uma visão mais integral de pacientes que tem não só a possibilidade de ter iniciado algo, né, uma doença pela boca, mas da boca ter estado ali no meio do caminho também e ter sido uma consequência, né, repercutiu ali um problema de outro lugar, de outro campo interferente, por aí vai. Então também é importante a gente entender que nem sempre a boca é a culpada pelos problemas, ok? Então, por isso que é importante essa visão extremamente integral mesmo, tá? O que tem acontecido é que
Hoje, não estou dizendo que são todos, mas uma grande parte dos profissionais colocam todos os campos interferentes da boca como culpados por algo e não cogitam que aquele problema na boca tenha sido justamente a reverberação de um outro problema que aconteceu no corpo, no pé, no cabelo, em qualquer outro lugar. No cabelo, na cabeça, né, em qualquer outro lugar. Então, ou seja, é importante que a gente tenha aí um pouco mais de sensibilidade no entendimento de todo o ser, né, porque não é à toa que somos todos integrativos. E a gente vai usar a terapia neural justamente como base, né, muito aliada a essas outras técnicas de modulação neurosistêmica, justamente estimulando todo o neurológico, né, através de sentidos, como eu estava falando, para que a gente encontre as causas reais, para que a gente encontre a fechadura correta, para que assim a gente consiga alterar positivamente todo aquele baguá, todas as áreas de qualidade de vida do ser. Então, lifestyle, estilo de vida, sim, a terapia neural pode transformar qualquer estilo de vida. Por mais perfeito que ele seja, ele sempre pode melhorar em algum ponto. Muitas vezes, as pessoas querem melhorar algum aspecto daquele que não está ainda adequado. Na formação, a gente trabalha o baguá mais detalhadamente também. Não é somente aquilo. A gente vai trabalhar, a gente numera, a gente pontua o que precisa melhorar, o que poderia melhorar, ou o que a pessoa enxerga ainda que pode melhorar e de repente não está ideal. Então vamos lá, agora eu vou ser mais específica em relação ao baguá, para que vocês entendam como que isso melhoraria qualquer estilo de vida. Vamos lá, começando pela nossa saúde plena, né? Os pacientes chegam até a gente justamente pela dor ou pela doença. Eles chegam querendo trabalhar essa parte central. E assim, a gente vai fazer o quê? A gente vai remover o paciente da fase aguda e da fase crônica, consequentemente, em seguida, fazendo uma desinflamação sistêmica. A gente sabe que a terapia neural, através da utilização da procaína, tanto injetável como biofotonicamente, a gente promove uma desinflamação sistêmica. Mas isso, é claro, a gente precisa saber utilizar a terapia. E nessa desinflamação sistêmica, a gente também vai trabalhar não somente injeção de procaína, a gente vai trabalhar a alimentação, a gente vai remover metais pesados e outras toxinas importantes que promovem também a sujeira, né, que promove sujeira nesse aquário. A gente vai trabalhar as ausências, as deficiências, né, através da alimentação. A gente vai acrescentar aquilo que está em deficiência. Aquela pessoa precisa ter todo o sistema dela amparado por vitaminas, proteínas, minerais e por aí vai. A gente precisa avaliar também como está o equilíbrio hormonal, enfim, a gente já falou sobre a questão endócrina, mas a gente vai colocar ainda aqui. E a gente já começa a estabelecer prioridades. Aqui não só a gente já vai entender como é que está esse organismo, mesmo física e energeticamente, como a gente vai começar a estabelecer prioridades mediante a visão do paciente. E aí, justamente daqui, a gente já começa a estabelecer prioridades e vai partir para a análise do propósito, né? Com o propósito, a gente consegue restabelecer, né, após a gente restabelecer clareza, para que o paciente redefina, reencontre ou encontre, né, pela primeira vez o seu propósito de vida, a gente consegue atuar também no estresse, né? Ou seja, a gente vai atuar não só em gânglios simpáticos. O que eu vou colocar aqui em negrito são alguns pontos básicos que a gente pode atuar para atingir esse resultado de mexer nessa área de estilo de vida do paciente, ok? É claro que é muito mais do que isso, exige muito mais estudo, muito mais escuta, e a gente vai, claro, a ideia é focar para que essa área esteja já ok e pelo menos bem encaminhada, né? Então aqui, através de gânglios simpáticos, a gente vai conseguir restabelecer o gerenciamento do estresse, né? O paciente vai ficar menos estressado. A gente também vai atuar ali
numa análise, né, de hipercortisolismo, a gente vai atuar também, enfim, nesse desequilíbrio que pode estar acontecendo no eixo HPA, hipotálamo, hipófise pituitária, né, hipófise pituitária e adrenal, e assim a gente consegue deixar tudo muito mais tranquilo, a cabeça mais serena, a visão mais clara, para que ele consiga pensar melhor mediante momentos um pouco mais delicados, né, mais desafiadores. E principalmente estabelecendo foco, né, que quando a gente tira a nuvem da nossa frente, a gente consegue enxergar tudo muito melhor e pensar muito melhor. Na área do relacionamento, né, com foco e essas prioridades e bem entendidas, né, pelo paciente, a gente vai ter justamente esse próximo passo, que é o entendimento dele em relação à união, a relações estáveis, né? A gente não pode deixar de entender que o casamento é a sociedade mais importante que a gente faz na nossa vida. Sociedade que eu digo de quadro societário mesmo, né? É um contrato ali extremamente importante que teoricamente aquela pessoa você vai ficar teoricamente bem indefeso ao lado daquela pessoa durante toda a sua vida enquanto você está dormindo do lado dela. Então é uma escolha extremamente importante, é um dos maiores níveis de confiança que a gente estabelece com alguém que a gente encontra na vida. Então a pessoa precisa entender se ela já é casada, já é unida com alguém, se ela ainda vai escolher a pessoa com quem ela vai casar, ela precisa ter esse discernimento para que a escolha é crucial para que ela evolua na vida, para que ela tenha não só um estilo de vida, mas uma qualidade de vida realmente feliz, né? E isso a gente mexe também, obviamente, né? Independentemente do momento que essa pessoa esteja passando na vida, a gente consegue atuar através da neuromodulação, do neuroendócrino, né? Da neuromodulação endócrina. A gente atua aqui, é um exemplo, né? Que é o hormônio hipotalâmico, que é a ocitocina, mas a gente consegue justamente, deixa vocês lerem aqui, a gente consegue justamente mexer nessa condição bem natural, né, que é do relacionamento do ser humano com o próximo, né, através de relações um pouco mais primitivas, hormonais mesmo, né, e sem permitir que hormônios falem mais alto do que a consideração do que é um relacionamento de verdade. Então a gente consegue centrar aí aquela ideia e aquele parâmetro com o nosso paciente. Agora, talento, né? Com a ajuda da procaína, com a ajuda da terapia neural e outras ferramentas, a gente consegue desbloquear essas pessoas, desbloquear crenças, desbloquear traumas, limites impostos para que ela não crescesse o suficiente. E a gente consegue assim destravar o futuro. A gente consegue destravar, a gente consegue abrir aquela porta, a gente consegue destravar aquelas algemas para que a pessoa realmente encontre a liberdade e comece a usar muito mais a criatividade dela na resolução de desafios e conflitos, né? E assim ela consegue aumentar vertiginosamente os seus talentos, ela consegue aprender coisas novas com mais facilidade.
exemplo de atuação que a gente pode ter na terapia neural para libertar essa área é o sistema límbico. O sistema límbico é justamente a conexão que a gente tem de associação, né, das emoções em relação ao que a gente obteve do meio ambiente em algum momento da nossa vida. Isso aqui é fenomenal, isso aqui é realmente bem libertador dentro da terapia neural, principalmente dentro da Smart TM. Aqui, em relação a amigos, a esse setor que é tão abrangente, a gente tem menos estresse, menos limites, a gente começa a ter esse paciente mais desenvolvido, né, pessoalmente, uma pessoa que faz mais networking e aquela pessoa que consegue entender o merecimento na questão do lazer, na questão das viagens, na questão do descanso, né, unindo isso tudo ao propósito dela. Ou seja, a gente vai ter não só um paciente que sabe, de repente, unir carreira a propósito, mas ele vai unir relacionamentos, amigos, lazer, networking. Então, é uma pessoa que já começa, a gente começa a entender que lifestyle é uma coisa interessante quando para você, não necessariamente as coisas são muito, hoje eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Quando você consegue relacionar de uma forma muito suave todas essas áreas da sua vida e você consegue muito bem entender que o seu amigo pode ser um fator de networking que vai não só te gerar lazer, mas também pode te gerar bons negócios, fazendo com que a sua carreira alavanque e você siga o seu propósito. E assim a gente vai conseguindo girar essa roda da vida, a gente vai conseguindo girar esse sopro da vida que o Baguá também representa, né? A gente também pode chamar isso de toros, né? Que é esse campo eletromagnético que gira em torno da gente. Quando a gente tem tudo alinhado, né? A gente consegue direcionar numa direção, né? Direcionar num caminho só. E assim, não só a questão, a gente consegue trabalhar, né, do relacionamento, do bom relacionamento, quando a pessoa está mais centrada, mais livre, né? E sente mais prazer em relação a tudo que ela faz. Isso a gente consegue trabalhar também com a terapia neural no circuito dopaminérgico da recompensa. Quando a pessoa entende que ela tem merecimento sim, mediante algo, ou que ela tem total direito de ter prazer na vida, ter descanso, e quando ela quiser, como ela quiser, e por aí vai. Então a gente precisa ir libertando essa pessoa de diversos conceitos e diversos limites. A questão da carreira, quando a gente consegue ter tudo alinhado, né? Quando a gente tem um paciente com a clareza mental que a terapia neural potencializada pode fornecer, pode gerar, tudo fica mais acessível à mente, né? Então fica muito mais fácil de você captar informações, por mais dispersas que elas estejam, né, no meio, né, no ar. E assim, a gente também tem a questão da liberdade desse paciente, da liberdade da gente conhecer as nossas próprias verdades. As pessoas hoje em dia elas não conseguem enxergar muita coisa além, porque justamente elas não conseguem enxergar dentro delas. Elas nunca olham para o que existe dentro delas e querem julgar, querem entender o que está do lado de fora. Então é tudo muito deturpado hoje em dia. A gente precisa realmente trazer as pessoas para as verdades próprias, né? Elas entenderem que existe um universo dentro delas. Então, quando a gente consegue fazer com que o paciente enxergue as verdades sobre ele mesmo, ou seja, que ele entenda as questões do passado, que ele consiga enxergar as próprias crenças, os limites, entender o porquê aquilo aconteceu, sem precisar culpar ninguém. Na verdade, ele não pode culpar ninguém. Quando ele começa a se desatar daquelas algemas, daqueles bloqueios, daqueles problemas, criados até mesmo por outros, né? E que ganharam significado dentro dele, a gente consegue permitir novos olhares. E essa pessoa, a partir de um novo olhar, ela começa a entender novas oportunidades, ela começa a enxergar novas possibilidades diante de tudo, começa a entender que as possibilidades, na verdade, são infinitas. E assim ela começa a entender não só melhor o que é missão de vida, ela começa a entender melhor o que é energia e como ela vai lidar com a energia, como é que ela vai modular, né, e trabalhar com a energia que gira em torno dela e muitas vezes ela, sem gastar energia. O que é melhor é você aprender a trabalhar com o que está ali em torno de você.
E ela começa a entender também justamente como que ela vai fazer esse alinhamento de propósito, carreira, escolhas, lazer, criatividade. E aqui, uma forma muito interessante que a gente tem de trabalhar é atuando na neuromodulação dos córtex, né, dos córtex cerebrais, que trabalham justamente com essa questão de entendimento, movimento, captação de informação, né, de tudo. Então, ou seja, córtex, basicamente frontal, occipital, parietal e temporal. A gente vai ver com mais detalhes também, já vou colocar um slide que fala bem sobre isso. A questão da espiritualidade, gente, sabedoria, autoconhecimento, que é justamente o que gera essa grande evolução, esse boom, né, na vida e no lifestyle, no estilo de vida, a gente consegue através do estímulo da neuromodulação do nervo pineal. Não só do nervo pineal, como eu estava falando antes, na verdade o cérebro ele se conecta para que não só as informações sejam guardadas, mas para que as memórias sejam resgatadas. Então aqui como eu estava falando, é um ponto que a gente pode trabalhar, é um ponto que a gente pode estimular para começar a desencadear, e claro que cada ser a gente vai ter uma atitude, um planejamento diferente, não quer dizer que todos a gente vai atuar dessa forma, como ciclo, né? É muito mais. Eu pontuei um pequeno ponto, pontuei uma pequena área que a gente pode fazer uso para poder atingir resultados incríveis. E no nervo pineal a gente aumenta não só a percepção que a pessoa tem do meio, mas a gente começa a gerar autoconhecimento, autoquestionamento. E a gente vai possibilitando a eliminação de ruídos na comunicação, o que é extremamente importante. A pessoa vai ficar ficando menos perdida, né? Agora aqui na base da vida, na área da família, a gente vai ter uma coisa extremamente importante, porque é uma área que se relaciona ao passado, é uma área que se relaciona à nossa base, né? A novos recomeços, e é justamente uma área que a gente precisa trabalhar o que? A ressignificação. E a gente sabe que mesmo dentro da integrativa, mesmo dentro do heterodoxo, a gente tem o ortodoxo. Então, se você é ortodoxo ainda um pouquinho, não consegue entender muito bem a palavra ressignificação, é só substituir por reprogramação mental, que é exatamente a mesma coisa, tá? Então, a ressignificação é a gente gerar outro significado para algo que ocorreu na vida do paciente e que gerou um significado limitante para esse paciente. E a gente pode usar inúmeras combinações, a gente pode usar inúmeras regiões na terapia neural, inclusive na Smart TN, que envolve não só terapia neural, mas diversas outras técnicas, mas a gente pode trabalhar tranquilamente o reset, né, o reset do circuito de papéis, né, e o sistema límbico. A gente pode trabalhar nos pontos de acupuntura, VC22 com VG20, né? Então a gente trabalha ali justamente portais onde a gente consegue ter um acesso, uma modulação muito interessante em relação à reprogramação mental. E a questão da prosperidade. Nossa, mas será que até riqueza tem como a gente interferir? Tem. Porque imagina, quando você mexe nessa roda toda, quando você mexe nos significados que o paciente tem, quando você remove os limites que existem na cabeça desse paciente, na mente desse paciente, ele fez um reset de diversas questões emocionais relacionadas justamente a impossibilidade de enriquecer, dificuldade, a vida é dura, tem que trabalhar muito, tem que estudar muito, tem que fazer isso, tem que nascer rico, tem que casar com homem rico. Então, quando você vai retirando todas essas amarras, essas algemas da vida, da cabeça do paciente, ele começa a entender que a prosperidade é algo natural, que a prosperidade é algo que foi nos concedido no momento do nosso nascimento. E que a prosperidade também não é somente relacionada a dinheiro. A prosperidade é relacionada à multiplicação. Multiplicação do que você quiser. Quando a gente multiplica, a gente prospera, seja lá o que for. Então, quando a pessoa começa a entender que a prosperidade, a multiplicação é inerente ao nosso ser, que a prosperidade é um direito natural, ela é necessária, ela é uma obrigação do ser, ele começa literalmente a
extrapolar os limites, né, de crenças, os limites que tinham em crenças pré-estabelecidas. E um ponto, um momento, uma região, né, uma forma que a gente tem de liberar isso de algumas pessoas é trabalhando no circuito de ondas θ. Isso é muito bom, que não pode ser usado com a terapia neural, mas aí realmente são outras também. Tudo isso que eu falei, a gente pode trabalhar com a terapia neural, mas é Smart TM. É a terapia neural conectada a essas outras técnicas que implementam resultados muito rápidos, definitivos e consistentes, ok? Então, circuitos de onda θ, a gente trabalha muito também essa questão de extrapolar limites. E aqui foi aquilo que eu expliquei, que eu ia colocar para ficar um pouco mais visível, né, regiões do cérebro que a gente pode trabalhar nos sentidos, né, nas percepções das pessoas. Então, o parietal, a gente vai ter a sensação do ambiente, né, a pessoa sendo estimulada, a percepção do meio, fazendo com que ela interprete facilmente, reconheça a energia, reconheça o que está acontecendo, não só o espaço, mas os objetos, as pessoas com que ela pode se conectar melhor. No occipital, a gente tem a questão da visão, né, que é um córtex essencialmente, né, mas não somente visual. A gente tem justamente enxergar as oportunidades, né, e processar as informações que os olhos estão captando. Muitas vezes a gente acha que está vendo alguma coisa, na verdade tem outras coisas acontecendo por trás, que é justamente o que a gente não vê, que a gente só aprende quando a gente acessa a sabedoria. E a gente começa a reconhecer situações, né, situações, a gente consegue antever, inclusive, situações que podem ser interessantes ou não, ou perigosas, tá? O frontal é justamente o pensar, o planejar, né, o agir, definir metas, definir estratégias, para que a gente tenha uma comunicação mais adequada, uma comunicação mais bem aproveitada, né, porque a gente quer ser intencional nas nossas atitudes, e afina justamente essa questão do julgamento. Você sai dessa área de julgar, né, e simplesmente você pode se colocar numa posição mais observador, que é muito mais sábio você ser observador do que ser julgador, né? O temporal, a gente tem justamente a questão do ouvir, né? Olha o sentido aí, ouvir, dar atenção, ser atenção das pessoas, memorizar aquilo que está sendo importante, ou seja, justamente admirar o momento, saber ver, né? Saber participar ativamente, não ativamente falando, fazendo, mas ativamente observando, né? O homem, quando observa a medicina integrativa, ela é baseada na observação. A gente sabe disso, né? E é por isso que ela é tão sensacional. Então, aprender coisas novas, neuroplasticidade, colocar o seu cérebro para funcionar numa frequência muito maior do que aquela que você estava acostumado, né? E processar muito mais as coisas que a gente vê. E, obviamente, ter fé, ter conexão, né? E só para a gente finalizar rapidamente também, a ínsula, né, que é mais interna, a gente tem essa sintonia do corpo e da mente e da energia como um todo, né, de todas as nossas dimensões e os nossos planos, aquilo que a gente pode mensurar e o que a gente pode também não mensura necessariamente, mas a gente tem justamente aqui a questão do sentir, da emoção. Isso tudo a gente pode trabalhar tranquilamente na terapia neural, na Smart TM, né, porque eu falo pela forma como eu trabalho, pela forma como eu ensino, usando a terapia neural como base, tá? Através da reprogramação neurológica, bioquímica e cognitiva, a gente consegue atingir resultados em toda aquela roda, em todo o baguá, em todo o torus, o sopro da vida, atingindo uma qualidade de vida realmente muito boa através do estilo de vida atingido pela integrativa, pela Smart TM. E aqui justamente a gente usa em nosso favor, né, a epigenética e a demetilação do DNA para a criação de novas realidades. Antes a gente tem o quê? Querendo ou não,
as pessoas elas se prendem a concepções pré-determinadas, pré-concebidas, muitas vezes até mesmo antes dela nascer. A gente já traz limites, né, e crenças das nossas famílias. E depois, quando a gente tem contato com a nossa verdade, a gente se liberta, né? E eu tenho uma frase que eu sempre falo, que eu adoro, que é: quando a verdade te libertar, voe o mais alto que você puder. Que é justamente para você entender o que é liberdade, entender o que você estava perdendo, o que você estava desperdiçando e entender principalmente que você não vai querer voltar para o lugar que você estava antes. E mais uma vez, justamente explicando por que a Smart TN é um compilado de técnicas que a gente precisa levar em consideração para poder ter resultados cada vez melhores. Por quê? A integrativa hoje ela não é somente uma forma de se alcançar qualidade de vida. Não é somente uma forma de ter uma vida mais saudável, um estilo de vida mais saudável. Ela é hoje uma ferramenta que vai remover as pessoas de risco de vida muito sério que a gente já está vendo, já está acompanhando aí de poucos tempos para cá. Então, é a forma que a gente tem, é justamente essa visão de enxergar o ser como algo muito mais completo e algo muito mais complexo. É assim que a gente vai literalmente conseguir eliminar danos definitivos, né, que algumas filosofias introduziram nos nossos pacientes, nos nossos semelhantes. Então, ela é também hoje uma forma de salvação, ela é uma válvula de escape muito importante que precisa ser desenvolvida, valorizada e principalmente disseminada, compartilhada com velocidade para os nossos colegas profissionais. E por isso, mais um motivo também pelo qual eu tenho disseminado com mais rapidez essa metodologia, porque a gente precisa, o quanto antes, tentar estabilizar, né, e melhorar o padrão de vida dessas pessoas, ok? E uma novidade que eu tenho para vocês é que, claro, eu não teria como agradecer esse convite, né? Mais um convite, eu já estive no passado, né? É uma honra para mim estar aqui com esse time incomparável de profissionais nesse congresso, uma forma de agradecimento à diretoria, né? E à própria sociedade portuguesa, justamente possibilitar com um desconto muito interessante a entrada, né, nessa formação dos sócios dessa sociedade que eu me identifico tanto, que eu tenho tanto prazer de poder caminhar junto, né, de estar sempre junto. Então, em forma de agradecimento, eu queria convidá-los, né, não só convidá-los para essa formação, e ainda dar esse presente, esse mimo, né, que é um desconto para todos os sócios da Sociedade Portuguesa que tiverem interesse em fazer essa formação da Smart TN, ok? Então, mais uma vez, eu quero agradecer imensamente o convite, a oportunidade e agradecer pela possibilidade de compartilhar com vocês um pouco desse trabalho que tem sido extremamente incrível na minha vida desde que eu iniciei. Então, na verdade, é algo que a cada ano só aumenta, só melhora, só me deixa mais feliz e mais grata por ter contato com pessoas que têm o mesmo propósito que eu, pessoas que estão na mesma frequência que eu. E é justamente quando a gente encontra uma sociedade que consegue reunir tantos profissionais de alto gabarito e de qualidade imensa de trabalho, a gente tem que realmente se sentir na melhor rede possível. Então, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada, doutora Ana e toda a sua equipe. Uma imensa gratidão e até a próxima. Divirtam-se. Beijos.